Vamos ao texto bíblico desta noite, Apocalipse capítulo 6, versículos 15, 16 e 17. Vamos estar em pé para a leitura do texto, por favor. Apocalipse capítulo de número 6, versículos 15, 16 e 17. Nós começamos semana passada falando sobre o quê? Fim dos tempos. Semana passada falamos sobre o arrebatamento da igreja. Amém? É iminente, está aí. E hoje nós vamos falar sobre a grande tribulação, que não será um período para nós. Amém? Tem alguém aqui planejando ficar na grande tribulação aí? Não vou nem levantar a minha, que eu também não. Mas você sabia que essa igreja vai ficar cheia na grande tribulação? É por isso que eu já passei o código ali do lockbox da chave. Vai precisar de gente aí. Diga assim, eu não. Mas vai ter gente, você pode esperar, tá? Vai ter gente. Apocalipse capítulo 6, versículos 15, 16 e 17 diz: e os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Você pode dizer amém? Amém. Sente-se cuidadosamente. Nós vamos falar sobre a grande tribulação. Eu tenho muita anotação aqui, é muito provável que não vai dar para falar tudo, tá bom? Mas vou falar tranquilamente aquilo que eu puder, tá bom? O que é o período da grande tribulação? Será um período de 1 semana de anos, ou seja, 7 anos, onde haverá a maior angústia da história da humanidade. Será o período em que a humanidade sofrerá a ira divina. A Bíblia diz que haverá sofrimento na terra como nunca houve desde a fundação do mundo. E este evento, a grande tribulação, antecede o fim dos tempos. Na Bíblia nós encontramos a grande tribulação denominada de dia do Senhor, ou dia da angústia de Jacó, ou ira do Cordeiro. Eu vou ler para vocês alguns versículos. Sofonias 1,14 diz: o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor, amargamente clamará ali o homem poderoso. Olha o que diz Jeremias 37, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. E poderíamos ler outros e outros textos. Jesus falou da grande tribulação como um dos sinais do fim dos tempos. Eu vou explicar isso mais para frente. Olha o que diz Mateus 24, 21 e 22 diz: porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora,
nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. A grande tribulação é chamada de período em que Deus entrará com juízo. Aí surge a pergunta: quem passará a grande tribulação? Quem estará aqui durante o período da grande tribulação? Primeiro, os judeus que não creram em Jesus Cristo como Salvador, porque só há um Salvador, só há um caminho. Não existem vários caminhos que levem ao céu. Só há um caminho, e este caminho se chama Jesus. Quantos já encontraram esse caminho? Diga eu. Então, os judeus que não creram em Jesus como Salvador. Segundo grupo, os gentios, que são os não judeus, são os não cristãos, são os pagãos, aqueles que não deram crédito, aqueles que não deram ouvidos, aqueles que adoraram outros deuses. Estes estarão aqui durante a grande tribulação. E o terceiro grupo que vai passar a grande tribulação são os cristãos infiéis e imprudentes, os que não forem arrebatados. Diga assim: Deus me livre. Isto é claro na Bíblia Sagrada. Nós respeitosamente ouvimos as teologias que ensinam de outra maneira, mas claramente na Bíblia Sagrada isto é explanado. Para que nós possamos estudar o livro do Apocalipse, nós precisamos do Apocalipse do Velho Testamento, para alguns chamado de Daniel, o livro de Daniel. No livro de Daniel, a partir do capítulo 2, nós vemos a visão de uma estátua. O rei tem uma visão, e ele vê uma estátua que a cabeça era de ouro, o tórax, os ombros de prata, os lombos de bronze, as duas pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. E Deus disse a Daniel: Daniel, esta é a história da terra, do mundo a partir deste momento. 70 anos que o profeta Daniel entendeu quando leu a profecia de Jeremias, porque Jeremias e Daniel eram contemporâneos. Jeremias já estava mais velho e Daniel era apenas um adolescente quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém e levou cativos os jovens Daniel, Misael, Azarias e outros tantos jovens que foram levados para a Babilônia. Jeremias era o profeta e Jeremias profetizou que o cativeiro de Israel duraria 70 anos. Diga 70. E sabe por que o cativeiro de Israel durou 70 anos? Eu vou mostrar para vocês. Porque fazia 490 anos que o povo de Israel não observavam o ano sabático. Durante 490 anos, o povo não cumpriu esta ordem do Senhor. Que ordem era essa, pastor? Que ano sabático era esse, pastor?
Deus determinou que os israelitas plantassem, cultivassem a terra, e a cada 7 anos a terra tinha que descansar 1 ano, e no 6º ano Deus daria a lavoura, a colheita em dobro para eles. Então, para que eles deixassem a terra descansar no 7º ano, eles pudessem de 7 em 7 anos tirar 1 ano de férias. Quem gostaria? Eu também. Mas sabe o que o povo fez? Por causa da ganância, por causa da avareza, eles não observaram este mandamento do Senhor. Durante 490 anos. 490 anos, se você dividir por 7, vai dar quanto? 70. Eles não fizeram a terra descansar. Eles não atenderam a ordem de Deus. Pois bem, Deus permitiu que eles fossem levados cativos durante 70 anos. A oferta que eles deveriam dar ao Senhor no ano do descanso, eles não deram. Então sabe o que Deus fez? Você vai pagar. Por quê? Porque quando Deus manda fazermos algo, é melhor nós atentarmos, porque senão a conta vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai cobrar isso daí. E o povo achou, não, Deus esqueceu disso, Deus mandou, mas não precisa observar não. Deus pegou 70 anos sabáticos que eles não observaram. Deus falou, agora vocês vão virar cativos e escravos. E os 70 anos que vocês me devem, vocês vão pagar cativos na Babilônia. E quando estando na Babilônia, Daniel entende a visão, e ele interpreta a visão, o sonho que Nabucodonosor teve, e ele diz, Nabucodonosor, Deus mostrou a você a história dos impérios terrestres. Você, Nabucodonosor, é a cabeça de ouro. Depois virão outros. O Império Medo-Persa, simbolizado pela prata. Depois veio o bronze nos lombos, simbolizado pelo Império Grego. Depois vieram o ferro, as 2 pernas de ferro. As 2 pernas são a parte mais longa do corpo, representando o Império Romano, que teve o maior tempo de duração, e foi dividido entre Oriente e Ocidente, Império Romano. E lá nos pés da estátua eram, o final dos tempos, eram de ferro misturado com barro. Você sabe que o ferro não se mistura com barro. Mas isso tudo é profético. O ferro fala de sistema de governo, de ditadura, de comunismo. O barro fala de democracia. Os 2 sistemas de governos que estarão coabitando nos últimos dias. Os 10 dedos das estátuas são as 10 nações que irão apoiar o anticristo durante a grande tribulação. O profeta Daniel tem uma visão e ele vê que uma rocha fora cortada sem auxílio de mãos humanas, e aquele pedaço de rocha que representa Cristo no seu reino foi lançado contra o pé daquela estátua, e aquela estátua ruiu. Por quê? Quando os reinos mundanos, humanos, perecem e caem, se estabelece o reino milenar de Cristo. Isso é interpretação. Deus diz, olha Daniel, você está buscando a interpretação, a confirmação de que o cativeiro de Israel durará 70 anos. Pois bem, sim, o cativeiro durará 70 anos,
mas sobre vocês, sobre o meu povo, eu estabeleço o início até o fim. Desde o princípio, eu anuncio o fim de todas as coisas. E foram determinadas, Daniel, sobre o meu povo 70 semanas. E eu vou mostrar na Bíblia isso. A contagem começou no ano 408 antes de Cristo. Então, se você está caminhando em direção a Cristo, é contagem regressiva, ok? Então, quando o rei Artaxerxes determinou e liberou Neemias para começar a reconstrução da cidade de Jerusalém, e depois Zorobabel, o sacerdote, veio fazer uma reforma no templo. A partir dali se contou 49 anos. Essas foram as primeiras 7 semanas. Aí o texto bíblico diz, olha o que diz, Daniel 9:25, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Na profecia Deus diz, conte a partir daí. Ele contou. Depois, Daniel 9:26, e depois das 62 semanas será tirado o Messias. Então, contando 49 anos, 445 antes de Cristo, até o final da construção de Jerusalém e restauração do templo, 397, 49 anos. A partir de 397 até 33 depois de Cristo, conta-se 62 semanas. Olha o que o texto diz: depois das 62 semanas será tirado o Messias. O Messias foi arrancado, foi tirado, foi morto, como descreve o profeta Isaías. Então 62 semanas, mais 7, 69. E cadê a 70ª? A 70ª semana é ou será o período da grande tribulação. Mas entre a semana de número 69 e a semana de número 70, houve um intervalo. E nesse intervalo, a cidade santa seria pisada pelos gentios, diz o texto bíblico, diz a profecia bíblica. E esse é chamado tempo dos gentios, é chamado de período da graça, ou período da igreja. A igreja está aqui. E esse intervalo entre a semana 69 e a semana 70 já passa de 2000 anos. É a nossa era. Nenhuma das dispensações bíblicas, se você crê assim, durou mais de 1500. Aqui durou mais, foi a lei que durou 1500 anos. As demais dispensações duraram sempre menos. E agora esse intervalo entre a semana 69 e a 70 já dura 2024 anos. E para ser mais exato, são 2029 anos. Por quê? Porque o Papa Gregório, quando ele foi fazer uns cálculos do calendário, ele cometeu um erro nos cálculos, errando em 5 ou 6 anos. E a Igreja Católica durante muito tempo defendia a doutrina da infalibilidade papal, ou seja, o Papa não erra, ele não falha. Então eles empurraram esse erro de 5 anos. Portanto, nós, 2024, na verdade deveria ser 2029. Você está 5 anos mais velho. Deus me livre. Esse período, esse intervalo,
chamado Era da Graça, ele vai encerrar no momento do arrebatamento da igreja. E olha o que vai acontecer. Daniel 9:27. E ele, referindo-se ao anticristo, firmará aliança com muitos por uma semana, a 70ª semana, e fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que será determinado será derramado sobre o assolador. O anticristo irá ser nomeado como um governador ou um governo mundial, e o mundo está se preparando para este momento. Existe o que é difundido como ecumenismo. Já ouviu falar nessa palavra? E não é de comer, mas é a união de todas as religiões. Eu estive recentemente em Dubai, e numa praça ali, Dubai é uma cidade, né, dos Emirados, e um país islâmico, e eles tentando ser mais democráticos, eles fizeram uma praça lá, a Praça das Religiões. Então numa praça tem uma sinagoga, uma mesquita e uma igreja cristã, e a mensagem deles lá é uma mensagem ecumênica, de paz entre as religiões. Todo mundo vai para lá e adora junto lá no meio, porque não precisa ficar adorando a deuses diferentes, porque cria confusão. Por que você não adora um só? Então o mundo está preparado para a manifestação do anticristo, e dizem os estudiosos que é muito provável, mas muito provável mesmo, que o anticristo, esse homem, já esteja vivo entre nós. Só está esperando o momento em que a igreja será arrebatada, e ele virá com toda a força maligna. Por quê, pastor? Porque o diabo não está aqui na terra. Quem está aqui na terra são os seus asseclas, são os seus demônios, os seus serviçais, porque ele está confinado nas regiões celestiais. Por quê? Por causa do Espírito Santo que habita na igreja. Mas chegará a hora que a igreja será arrebatada, será arrancada daqui da terra, e ele vai ser precipitado, como diz a Bíblia, e andará entre os homens. O nível, a intensidade de maldade durante a grande tribulação será tão intensa que as pessoas vão quase que tocar no ar, na atmosfera, o peso maligno da presença diabólica neste país, neste mundo. O início da grande tribulação. A Bíblia fala de um príncipe que há de vir, Daniel 9:26. E ele fará aliança com muitos, com nações, Daniel 9:27. Tal homem também é identificado em outras partes como chifre pequeno, a linguagem profética usada por Daniel, ou homem da iniquidade, linguagem usada pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2:3. Ele irá liderar uma coalizão de nações ocidentais e fará uma aliança com Israel, e ele conseguirá fazer com que os árabes permitam a construção do templo de Salomão, ou templo dos judeus, no lugar da mesquita de Al-Aqsa. Alguém vai dizer assim: pastor, mas como é que ele vai conseguir? Meu irmão, isso é controlado pelos demônios. A hora que o diabo fala, ó, sai, porque eu preciso realizar isso aqui, para outro propósito maior, os demônios vão sair, vão permitir, porque estará no controle do diabo. E ele reconstruirá o templo de Salomão. E você pode ver nas redes sociais, aí no YouTube, você vai ver que eles dizem que todo o material da reconstrução já está pronto. O templo de Salomão, ele foi pré-moldado, ele foi encaixado no lugar.
Está na Bíblia isso. Não se ouviu barulho de martelo na área do templo. O templo foi todo feito em partes, encaixado no lugar. Isso está na Bíblia. O templo está pronto. A novilha vermelha que eles dizem que é a novilha ideal para o sacrifício do templo, já está lá em Israel de novo. Cenário tudo preparado, irmãos. Tudo está mostrando debaixo dos nossos olhos. E ainda tem muitas pessoas que estão ignorando, pensando que, não quero nem saber, se eu não souber, eu serei protegido. Meu irmão, a ignorância não protege. O que protege é o conhecimento, é a revelação da palavra. Os 3 primeiros anos e meio serão anos de aparente paz. Imagina só um homem aparecer e fazer um acordo de paz entre árabes e judeus. Você sabia que os grupos árabes do islamismo, eles são divididos em facções e eles mesmos se odeiam? Se tirasse Israel dali, eles se matariam todinhos. Parece que eles só se unem para guerrear contra Israel. A única coisa que une eles é isto. O restante, eles são inimigos mortais uns dos outros. A Bíblia diz que no final dos primeiros 3 anos e meio, o anticristo romperá este acordo. Por quê? Porque ele irá querer ser adorado como Deus. E os judeus não adoram nenhum outro Deus. Pelo menos isso eles aprenderam. E quando ele reivindicar a adoração e os judeus recusarem, a Bíblia diz que esse tratado se romperá na primeira metade da grande tribulação. E começará uma perseguição de nações contra Israel, que culminará no final da grande tribulação, na batalha chamada Batalha do Armagedon. Mas nesse segundo período de 3 anos e meio, acontecerão juízos terríveis sobre a terra. Olha o que diz Apocalipse 6, 1, 2 fala de selos. O primeiro selo, um cavaleiro no cavalo branco que sai para conquistar. No início da grande tribulação, provavelmente este selo. E esse cavalo branco aí não é Jesus, não. Esse cavalo branco aí refere-se ao Messias, ou ao Messias que será reconhecido como Messias, mas é o anticristo. E ele vai sair falando em paz, em acordos de paz, em tratados de paz, em pacificação. Então o mundo inteiro vai estar debaixo da violência, das guerras, dos conflitos. E o mundo vai aceitar, esse é o cara, ele conseguiu, esse é o cara que conseguiu unir, meu Deus, esse cara é extraordinário. Porque ele vai conseguir unir judeus e árabes. E todas as religiões do mundo ele vai conseguir unir. Aí vem o segundo selo, Apocalipse 6, 3 e 4. É chamado de cavalo vermelho, portando uma grande espada, trazendo o fim da paz e guerra entre os homens. A linguagem bíblica é essa. Depois vem o terceiro selo, Apocalipse 6, 5 e 6. Cavaleiro no cavalo preto, com uma balança na mão, o qual representa um forte racionamento de comida, devido a uma fome rigorosa que assolará a terra. Nós passamos por algo assim, nem perto do que será nesse dia. Durante a pandemia, imagine você, para entrar nas lojas para comprar, eram filas e filas, e você só poderia ir em determinado horário, um racionamento terrível. A grande tribulação seria isso multiplicado por 10.000 vezes. O quarto selo, um cavalo chamado morte, no cavalo preto, ele traz morte por meio da guerra, fome e pestes. A Bíblia diz que 1/4
quarto da população mundial irá morrer. 1/4 da população. Meus irmãos, nós passamos por uma pandemia e a porcentagem de morte do vírus do Covid é de 0,5% a 3% ou 5%, no máximo. Mas nós sabemos que existem vírus manipulados nos laboratórios aí do mundo, que podem matar 40% da população da Terra. A Bíblia diz que 1/4 da população mundial será ceifada quando o 4º selo for aberto. O 5º selo, inicia-se a perseguição e o martírio daqueles que testemunharam o nome de Cristo na terra. Sabe aqueles desviados? Sabe aquelas pessoas que não levam Deus a sério? Sabe aquelas pessoas que não querem um cristianismo de comprometimento, não querem uma vida de santidade? Alguns deles conseguirão permanecer fiéis na grande tribulação, mas será um número bem pequeno. Por quê? Porque se hoje, sendo de graça, eles não querem, imagine tendo que dar a vida. Eu encontrei uns crentes que falaram: pastor, se eu não for na primeira, na segunda eu vou. Na segunda leva. Mas se com a graça e com o Espírito Santo a pessoa não consegue, imagine quando o Espírito Santo for retirado e estiver atuando parcialmente aqui na terra. Porque ninguém conseguirá se salvar sem a ajuda de Deus. É por isso que eu creio que Deus ainda irá ajudar. Mas será terrível aquele dia, serão terríveis aqueles dias. O 6º selo, Apocalipse 6:12. Haverá eventos catastróficos como um grande terremoto. Um grande terremoto que irá ser um terremoto mundial. É só você entrar no Google aí, você vai ver que eles já encontraram essa falha nas placas tectônicas. Já encontraram essa falha, e quando acontecer esse terremoto, será mundial e morrerá 1/4 da população do mundo inteiro. Imagine 7, 8 bilhões de pessoas, 1/4 de pessoas mortas no mundo. O 7º selo, a Bíblia diz, Apocalipse 8, houve um grande silêncio no céu por meia hora, seguido por trovões e terremotos que introduzem os 7 juízos denominados trombetas. Então são 7 selos, e agora anuncia 7 trombetas, que são 7 juízos. E olha que interessante, Apocalipse, nos selos falam de 4 cores de cavalos: cavalos branco, vermelho, preto e amarelo. Pode colocar aí as bandeiras. Olha só, quais são as cores que eu falei? Branca, vermelha, preta e amarela. Olha essas cores nessas bandeiras. E se você pegar todos os países árabes, eles têm essas cores. Olha o vermelho, olha o branco, a Rússia. Olha o branco ali na bandeira do Iraque, olha o branco na Palestina. Olha o vermelho. E eu coloquei até o amarelinho ali da China. Você pode pegar as bandeiras dos países que são inimigos de Israel, e eles vão ter essas cores. João está trazendo uma revelação do futuro, anunciando através de cavalos amarelos, cavalo branco, cavalo preto, cavalo vermelho. Mas pode ser que seja um anúncio de que estas nações, juntamente com outras, guerrearão contra Israel na grande batalha do Armagedon. Vamos lá para as trombetas, 9:14, mais 5 minutos. Primeira trombeta, Apocalipse 8, fogo misturado a sangue cai do céu e queima
terço da terra, das árvores e das plantas. Já pensou? Fogo misturado com sangue, provavelmente um meteoro. Sabe esses meteoros que ficam ameaçando de chocar-se contra a terra, que os cientistas ficam dizendo, passou não sei quantos milhões de quilômetros, passou distante. Na grande tribulação não vão passar distante, vão se chocar com a terra. A segunda trombeta, Apocalipse 8, algo de natureza inexplicável causa a destruição de 1/3 do mar, da vida marinha e das embarcações. A Bíblia diz que é uma estrela de enxofre e absinto que vai cair sobre os mares e vai causar tsunamis mundiais. Várias partes da terra serão cobertas pelas águas do mar. Morrerá 1/3 dos peixes do mar. Imagine como não vai estar o cheiro horrível em todos os países do mundo. A terceira trombeta, Apocalipse 8, 1/3 da água potável afetada, trazendo grande sede e morte aos homens. Quarta trombeta, danos causados ao sol, à lua e às estrelas, provocando perda de luz para a terra, tanto de dia como de noite. Quinta trombeta, Apocalipse 9, 1 a 12. O profeta vê o primeiro ai sendo mencionado. Difícil de definir do que exatamente se trata. Abismos e gafanhotos, visto em Apocalipse 9. A Bíblia diz que abrirão o seio da terra e gafanhotos sairão. Não podemos dizer exatamente o que isso significa, mas serão tragédias em cima de tragédias, porque é o dia da ira do Senhor, é o dia da vingança do Senhor. Sexta trombeta, Apocalipse 9 anuncia o segundo ai. Vai morrer de novo 1/3 da população mundial. Se na terra tiver, no dia do arrebatamento, no dia da grande tribulação, 6 bilhões de pessoas, no final da grande tribulação, se você fizer as contas, é capaz de ter pouco mais de 1 bilhão. Sétima trombeta, vem o terceiro ai. Há um anúncio de que o fim está próximo e que é chegado o momento do Senhor reinar na terra. Mas mesmo assim ainda haverá 7 taças da ira. Nós não podemos dizer se elas vão acontecer uma após as outras, os selos, depois as trombetas, depois as taças, ou se acontecerão simultaneamente, num período de 3 anos e meio. Morte no mar, morte sobre a terra, toda a água potável afetada, trevas sobre a terra, e depois que limpar essas trevas, o sol vai aquecer com tanta intensidade que as pessoas serão queimadas nas ruas. Terão queimaduras de 1º, 2º, 3º grau a andar do lado de fora. Quando tudo isso estiver acontecendo, a Bíblia fala que os remidos, em Apocalipse 6, 9, fala que no final da primeira metade da grande tribulação, os mártires da grande tribulação, todos aqueles que não aceitarem o sinal da besta, serão mortos em nome de uma paz mundial, em nome de um bem coletivo. Eles vão usar essa linguagem que está sendo usada hoje, principalmente pela esquerda, no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo.
Porque você que é crente deveria saber disso, que toda a ideologia da esquerda, ela está paralela à ideologia maligna diabólica. E um crente que conhece a Bíblia não defende isso. Um crente que conhece princípios da palavra não se simpatiza com isso. Ele perde a bolsa, ele perde o welfare, ele perde a ajuda, mas ele não perde a sua comunhão com Deus. E aqui eu não estou falando de política, não. Estou falando de Bíblia. Durante o período da grande tribulação, aparecerão duas testemunhas. E na descrição, muitos acreditam serem Elias e Moisés. Aí outros dizem, não, mas Moisés já morreu. E ele vai ressuscitar e morrer de novo? Não sei. Só tem dois homens que não morreram até hoje. Quem são? Elias e Enoque. Só tem esses dois que não morreram. Moisés morreu. Textualmente está escrito, Moisés morreu. Por isso nós não sabemos quem serão essas duas testemunhas, mas eles estarão anunciando, juntamente com 144 mil judeus selados, que serão 144 homens virgens, selados por Deus, na grande tribulação, que estarão pregando o evangelho do reino. O evangelho do reino anunciado por Mateus 24, 14, é esse evangelho que vai pregar anunciando Jesus como rei, evangelho do reino. Pastor, por que eu preciso saber disso? Você como servo de Deus, como serva de Deus, você precisa ser instruído. Por quê? O diabo está tentando negociar a sua vida eterna, a sua salvação. E muitos, por não conhecerem os juízos iminentes de Deus, eles estão trocando a salvação por prazeres passageiros e temporais, trocando a sua salvação por bebidas, por sexo, por prazeres da carne. E estão negociando a sua vida espiritual, e o diabo tem enganado a muitos, inclusive cristãos, crentes. E é por isso que é preciso, vez por outra, homens, pastores, evangelistas, levantarem a voz e anunciarem, como fizeram no passado, que a terra está debaixo de juízo iminente. E o que está segurando isto é a igreja, é o Espírito Santo que habita na igreja, que está resistindo o mal. Mas quando for tirado, virá com toda a força. Nós não estaremos aqui nesse período. Apocalipse 4 e 5 descreve a igreja no céu, descreve a igreja nas bodas do Cordeiro, descreve a igreja com Cristo, sendo galardoada, recebendo de Deus o galardão, sendo coroada, se preparando para voltar com Cristo no final da grande tribulação. Pois o apóstolo Paulo disse, com ele sofremos, com ele reinaremos. Hoje você pode estar sofrendo, hoje você pode estar chorando, mas o seu dia de rir está chegando. Tem gente que está rindo hoje, tem gente que está brincando hoje, tem gente que está se alegrando hoje nas farras, nas festas, na gandaia, nas boates, nas discotecas. Eles estão rindo hoje, mas se não se arrependerem, irão chorar amanhã. O crente não, o crente chora hoje. Por quê? Porque amanhã ele vai sorrir. Você escolhe se você vai chorar agora ou chorar depois. Eu encerro dizendo,
Eu não prego isso para te amedrontar. Eu não prego isso para causar pavor em você. Por quê? Porque a igreja não está debaixo de juízo. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para vós que esperais o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Eu e você temos promessa de Deus. O tempo que nos resta é para nós fazermos a obra de Deus, ganharmos almas, vivermos com intensidade, sermos felizes, desfrutarmos da vida do que puder, mas sabendo que os dias em que nós estamos vivendo são os últimos dias da igreja. Vamos estar em pé. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Você espera Jesus? Você pode dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode dizer, você pode louvar a Deus. Se Jesus voltar hoje, antes desse culto acabar, se Jesus voltar hoje, você vai subir. Sua vida está em ordem com Deus, está tudo no altar. Você está vivendo uma vida conforme os padrões da palavra. A sua vida condiz com o que a palavra de Deus exige de um crente, pois a Bíblia diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém aí está incluído os apóstolos, os bispos, patriarcas, pastores, evangelistas, presbíteros, mestres, cantores, músicos, crentes. Esse é o desafio para nós, no mundo tão corrompido, onde tanta gente está aderindo à bagunça. E aí você olha de fora assim, você pensa que parece que está todo mundo na gandaia, mas é só parece. Por quê? Porque no meio da lama, Deus sempre teve aqueles que não se dobram. No meio do pecado, no meio do lodo, Deus sempre teve aqueles que não se dobram, que não se encurvam diante deste mundo, dos deuses deste mundo, dos prazeres deste mundo. Sempre, Deus sempre teve e tem e terá aqueles que não se dobram. E eu pergunto: está aqui? Estão aqui? Aqueles que não se dobram? Aqueles que não se dobram? Naquele dia não haverá filhos preferidos. Deus não tem filhos preferidos, prediletos. Deus não tem. O pastor que pregou isso para você te enganou, mentiu. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ele trata todos do mesmo jeito, com amor. E Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Por isso, uma noite de quarta-feira como essa, se a tua vida não está em paz com Deus, se você não tem certeza de onde passará a eternidade, se Jesus voltar hoje, a tribulação começará amanhã. Se você não tem certeza de onde você irá passar a eternidade, se você não sabe, ou até mesmo você sabe, pelo estilo de vida que você está vivendo, você sabe que é o anticristo que você vai ter que encarar. Eu quero te dar a oportunidade hoje, porque não sabemos do amanhã. Tem alguém que diz: pastor, eu quero renovar a minha aliança com Deus, eu quero renovar o meu propósito de servir a Deus, e eu vou levar Deus a sério, pastor. Se tiver, eu sei que no culto de quarta-feira são os crentes que querem se aprofundar na palavra, no conhecimento, querem saber o que a palavra de Deus diz, as profecias bíblicas. Mas eu preciso fazer esse apelo, porque eu preciso ficar com a minha consciência livre, de que lhe dei a oportunidade. Se há alguém, levante a sua mão assim.
Se alguém levanta a sua mão que precisa consertar-se com Deus, uma mão, olha aí, tem duas mãos, tem mais? Tem mais mãos? Se tem, levante. Eu não posso te garantir o amanhã, o hoje é o que você tem. Tem mais mãos? Tem mais? Tem mais? Tem mais? Levante a sua mão assim. Nós queremos orar por você. Não queremos envergonhar você não, irmão. Minha irmã, não temos isso. Nós queremos apenas orar por você. É o que nós podemos fazer, para que Deus te dê graça, Deus te dê força, Deus te dê graça para você permanecer firme, em nome de Jesus. Você que levantou a sua mão, querendo renovar a sua aliança e servir a Deus, você vai precisar pagar o preço da renúncia. Você vai ter que dizer não para o mundo, você vai ter que dizer não para o pecado, você vai ter que dizer não. É uma escolha que você tem que tomar. Meu irmão, só um cara doido igual eu para pregar a mensagem dessa numa quarta-feira. Uma hora dessa eu prego sobre prosperidade aí. Ficar todo mundo rico, vocês vão ver. Pastor André, eu chego em casa às vezes, eu falo assim, para mim mesmo, eu falei, cara, como é que você teve coragem de falar isso? Você está doido? Isso não dá ibope, cara. Isso não dá seguidores nem a pau. Ninguém quer isso, pastor. O pessoal quer ouvir que vai dar tudo certo, mesmo estando errado. Mas quando você chegar no céu, que você me vê passando lá no meu carro de fogo, socadinho, passando a Nova Jerusalém, e ali não tem anjo dando multa, hein? Eu e você passando para lá e para cá. Você vai passar para mim e falar aí, pastorzão, pastor sim, valeu, hein? Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Pastor sim, eu ia em outras igrejas, nunca ouvi isso, mas lá eu ouvi, e lá eu tomei jeito. Obrigado, thank you. Vamos orar por essas mãos levantadas, 3, 4, 5 mãos. Vamos orar? Toda a igreja levante a mão. Essas pessoas que levantaram as suas mãos, não levantaram a mão para a igreja, para a placa de igreja, não, levantaram a mão para Deus. E você que é crente vai orar por essas pessoas, porque você não sabe o dilema das pessoas, você não sabe o que essas pessoas enfrentam. Então pare de ficar julgando os outros, pare de ficar condenando os outros. Ore pelos outros, ore. Vou te dar 30 segundos para você fazer isso, pode fazer. Seja abençoado, seja fortalecido no Senhor. Você, meu irmão, minha irmã que levantou a sua mão, seja fortalecido no Senhor. Seja renovado, seja renovado. Eu peço, Deus, nessa hora, que essas pessoas que levantaram as mãos, o sentimento de culpa sai, e entra o poder do Espírito, a força do Espírito, a renovação do Espírito. Entra a renovação. Eu te peço, Deus, como teu servo, como teu profeta nessa última hora, eu te peço, Deus, enche essas vidas com teu Espírito. Você recebe com amor essa palavra. Dê um aplauso ao Senhor.